Nesse vídeo vou compartilhar com você como você pode superar um quase algo, um ex-ficante ou alguém que você teve interesse, mas não foi correspondido ou correspondida por essa pessoa. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, a verdade é que talvez você não esteja sofrendo por essa pessoa, mas sim pelas expectativas que você criou e pela imagem que você criou a respeito dessa pessoa. O que faz muitas vezes as pessoas sofrerem por um quase algo, por um ex-ficante, por alguém que ela se interessou, mas que não se interessou por ela também, ou que talvez até tenha se interessado, mas depois a pessoa se desinteressou, é porque a pessoa criou muitas expectativas de como as coisas poderiam dar certo, de como aquele relacionamento poderia ir adiante, de como vocês dois são pessoas perfeitas um para o outro. É tudo que a pessoa criou a respeito daquela pessoa. É pela imagem que a pessoa tem daquela pessoa, que muitas vezes é uma imagem distorcida da realidade. A pessoa muitas vezes ela não está enxergando a realidade. Ela não está conseguindo enxergar a situação como um todo. Então olha para outra pessoa, pensa em tudo aquilo que ela idealizou, vivendo ao lado daquela pessoa e não aceita o momento atual, não aceita a condição atual. Não aceita muitas vezes que o outro não a correspondeu. Só que, como eu disse, a verdade é que talvez você não esteja sofrendo por essa pessoa em si, mas pelo que você projetou nessa pessoa. Pelo que você acreditou que poderia frutificar daquele envolvimento, daquela relação. Só que isso é uma ilusão, porque isso não se concretizou. E vamos pensar com clareza aqui. Muito provavelmente tem vários aspectos nessa pessoa que você também não gostaria. E tem vários aspectos que seriam extremamente desafiadores para vocês dentro de um relacionamento. Se as pessoas que já são compatíveis, que já se gostam, que estão de fato dispostas a fazer o relacionamento dar certo, têm desafios. Agora imagina o que é se relacionar com alguém que você talvez ache que é compatível, mas talvez não seja. Com alguém que decidiu que você não é a pessoa para ela. Então percebe o quanto acreditar nisso, o quanto fantasiar isso é uma ilusão e essa ilusão é o que gera sofrimento? Quais sensações essa pessoa causa em você? Muitas vezes é sobre isso também. É sobre as sensações, é sobre como a gente se sente ao lado daquela pessoa. E não sobre a outra pessoa em si, porque provavelmente você já se apaixonou por outras pessoas. E outras pessoas também te fizeram se sentir com essa mesma sensação, ou uma sensação diferente, mas uma sensação que é semelhante. Então percebe, não é a pessoa específica, é como muitas vezes ela faz você se sentir. 2. Imagina a seguinte cena. Você namorando alguém do qual você não tem interesse. Será que faz sentido isso? Será que você se consideraria a pessoa certa para essa pessoa da qual você não tem interesse? Muito provavelmente não. Então, da mesma forma, é esse momento, é essa situação que você está vivendo agora. A outra pessoa não é para você, não é uma pessoa que é para estar ao seu lado. Porque se fosse, vocês estariam juntos. E alimentar expectativas de que aquela poderia ser a pessoa certa é alimentar uma ilusão, é alimentar o seu sofrimento. Porque aquela de fato não é a pessoa para você. É importante que você não fique buscando encontrar 1001 justificativas para dizer que aquela pessoa é a pessoa certa para você. Para dizer que talvez aquela pessoa tenha alguma trava, talvez tenha algo impedindo-a. Ou criando várias outras narrativas para justificar que você deve continuar ali apegado àquela pessoa, alimentando aquele sentimento. Porque de fato, quando alguém decide que não gosta da gente, quando alguém não quer construir um relacionamento ao nosso lado, se a gente fica ali buscando, alimentando ou dando muita importância para essa situação, a gente vai sofrer. Porque essa situação daqui não tem esse significado todo, mas para você pode ter nesse momento. E não tem esse significado todo por quê?
Porque esse significado é você que está dando. Talvez outra pessoa que está olhando de fora não dê esse mesmo significado, não dê essa mesma importância. Então percebe que muito do significado e da importância que a gente dá para uma determinada pessoa foi a gente que alimentou dentro da gente. Ai, fulano é tão legal. Ai, fulano é tão gentil. Ai, fulano é isso. Ai, fulano é aquilo. Ai, cicrano é isso. Beltrano é aquilo. Ai, ela é tão linda. Ai, ela é tão perfeita. É você que está dando esse significado. Às vezes a pessoa nem é isso. Às vezes a pessoa é bem diferente daquilo que você idealiza na sua mente. 3. Encare o fato de que você está tentando superar uma ilusão. E como é que a gente supera uma ilusão? Aceitando que ela não existe. Muitas vezes é isso, é só aceitar. Aceitar e continuar vivendo a nossa vida. Não é tentando arrancar esse sentimento de uma hora para outra. Mas é muitas vezes aceitando esse sentimento e seguindo sua vida apesar desse sentimento. Porque o sentimento muitas vezes ele não vai desaparecer da noite para o dia. Afinal de contas, você alimentou isso e talvez a outra pessoa também tenha te ajudado a alimentar isso. Mas é importante que você tenha isso muito claro, de que isso é uma ilusão, de que o seu envolvimento com essa pessoa é uma ilusão. Talvez possa acontecer de algum momento vocês se conectarem, pode acontecer. Mas nesse momento não se traduz como realidade. E dentro desse processo também é extremamente importante que você trabalhe a sua autoestima. Porque o que te faz ficar tão apegado ou apegada a alguém que não quer se relacionar com você? O que te faz achar que é essa pessoa que vai ser a fonte da sua felicidade, que vai ser a pessoa que vai te completar? Inclusive, a outra pessoa não deve ser a fonte da nossa felicidade. A outra pessoa ela não vem para nos completar. Ela vem para transbordar aquilo que a gente já tem. E muitas vezes o que gera essa necessidade de querer superar algo que muitas vezes sequer aconteceu é porque a gente achou que ali seria a fonte da nossa felicidade. Que se a gente estivesse ao lado daquela pessoa, tudo estaria bem, não existiria mais nenhum problema. Que vocês dois juntos poderiam enfrentar o mundo. Só que percebe, isso não é uma realidade. Tem casos, por exemplo, de pessoas que tiveram um encontro com a pessoa e a partir daí se apegaram tanto e não conseguem superar. Porque ficam presas a uma ideia de algo que não existe. De algo que, se um dia existiu, foi apenas na mente delas muitas vezes. E às vezes, de fato, existir outra pessoa em algum nível foi recíproca. Só que talvez hoje não seja mais. E aí, qual é a realidade hoje? A realidade hoje é essa. De que essa pessoa não está correspondendo aos seus sentimentos. Tem pessoas também que ficaram conversando com a outra, foram criando sentimentos, mesmo que a outra pessoa não tivesse uma atitude prática, mesmo que essa pessoa nunca tivesse a convidado para sair, por exemplo. Então percebe? Aonde é que às vezes você pode estar dando muita importância? Aonde é que às vezes você pode estar se entregando antes de fato existir uma relação? Antes de fato perceber que a outra pessoa também é recíproca? Às vezes isso de ir com muita sede ao pote, de já estar apaixonado ou apaixonada muito rapidamente, demonstra que a gente está sentindo falta de algo. Que a gente não está se entregando algo. Que dentro da gente, muitas vezes, a gente tem um buraco, tem um vazio, e a gente acha que é aquela pessoa que vai preencher isso. Porque, aparentemente, essa pessoa, em um curto período de tempo, parece ter preenchido isso, mas isso é uma ilusão. Porque se vocês entrassem, por exemplo, em um relacionamento, com o passar do tempo, você ia ver que esse mesmo vazio, que essa mesma sensação ia surgir novamente. E que o relacionamento não ia te preencher. E que dentro do relacionamento iriam aparecer várias questões que iriam te incomodar também. Então, às vezes, essa ideia que você tem a respeito do outro e desse possível relacionamento é uma ideia que existe aqui, em um mundo ideal.
mas não na realidade. Tem casos, por exemplo, de pessoas que já constituíram a vida ao lado de outra pessoa e ainda estão apegadas a alguém de lá de trás. Alguém, às vezes, que a pessoa nem se envolveu. Ou que já se envolveu, mas aquela história já era para ter ficado lá atrás há muito tempo. E a pessoa, às vezes, passa uma vida inteira vivendo um relacionamento com alguém, mas na mente tem outra pessoa. E eu espero que você não permita que isso aconteça com você. Porque é basicamente como viver uma vida dupla. Porque se está aqui, mas aqui se vive uma outra vida. Uma vida de... E se tivesse dado certo? E se a pessoa tivesse me correspondido? E se fosse de tal forma? Talvez as coisas poderiam ser tão diferentes. E se a pessoa enxergasse o meu valor? Se a pessoa visse a minha importância? Qual o nível de importância que você tem dado para histórias que algumas vezes podem ter existido apenas na sua mente? Ou qual é a importância e o significado que você às vezes pode dar para alguém que sequer você conhece e sequer sabe se a pessoa é genuína ou só quer curtição ou só quer se validar através de outras pessoas. Para conhecer alguém, a gente precisa de tempo. A gente precisa passar bons momentos juntos e momentos desafiadores também. Mas entregar o seu coração de mão beijada para alguém que sequer de fato estava construindo uma vida ao seu lado, será que isso faz sentido? Ou será que é algo que só está te gerando sofrimento? Tá tudo bem a pessoa não ter te correspondido. Tá tudo bem a pessoa não querer estar com você. Porque, de fato, por mais que você possa acreditar que sim, você não precisa dessa pessoa para viver. Por mais que essa pessoa fosse compatível com você aos seus olhos, não é a única pessoa que vai ser compatível com você. Por quantas pessoas você já pode ter se interessado antes? Quarto, se questiona, o que é que mudou na sua vida desde que essa pessoa chegou? Porque às vezes é sobre isso, não é sobre a pessoa, é sobre o que mudou na nossa vida com a chegada dessa pessoa. Será que você passou a sair mais, a socializar mais com as pessoas? Será que a chegada dessa pessoa tornou a sua vida mais interessante? O que é que mudou? O que é que essa pessoa estar na sua vida mudou? Será que ela te fez sentir sensações das quais você nunca sentiu antes? Ou sensações que você não sentia há muito tempo? Será que essa pessoa ela começou a te entregar algo que talvez nem você estivesse se entregando? Então se questiona o que é que essa pessoa ela trouxe para a sua vida. Porque às vezes isso que a pessoa trouxe é algo que você deveria estar se entregando. Porque se você estivesse se entregando, você ia perceber que você não precisa dessa pessoa para ser feliz. Que a fonte da sua felicidade não deve vir de um meio externo, de outras pessoas. Então, começa a observar realmente isso e a perceber. Porque provavelmente não é essa pessoa, é como eu te falei, é a expectativa que você criou, é a imagem que você tem dessa pessoa. Que muitas vezes é uma imagem um tanto quanto fantasiosa, não é uma imagem que enxerga a realidade, que enxerga todos os aspectos. E percebe o que essa pessoa entrar na sua vida te trouxe. Qual sensação ela trouxe? Foi uma sensação de mais alegria, mais animação. E aí você vai perceber que talvez não seja a pessoa, seja essas sensações que ela trouxe. 5. O fato de você não saber como essa pessoa é de fato não torna essa pessoa certa para você. Porque, como eu te disse, muitas vezes a gente cria uma ilusão, e especialmente quando não é correspondido. Porque muitas vezes, quando não é correspondido, a gente não vai conseguir ver as outras facetas da pessoa. Às vezes a gente só vai conseguir ver o lado luz. Ou às vezes a pessoa está apresentando também um lado sombra, mas a gente não está conseguindo perceber, pela fantasia que a gente criou. E aí se apega-se a uma imagem que foi criada e não se olha para a realidade. Se minimiza aquilo que acontece na realidade. Então tenha isso muito claro. Tem pessoas, por exemplo, que vão olhar para você e vão pensar, nossa, fulano é X, Y e Z. Mas essas pessoas não te conhecem na totalidade. Elas não sabem totalmente quem você é. Elas têm uma ideia, mas não sabem totalmente.
Da mesma forma, acontece quando a gente olha para as outras pessoas. A gente pode criar uma ideia, mas não saber quem de fato é aquela pessoa. E isso não acontece só em relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizades e qualquer outro tipo de relacionamento. Além do que, se fosse a pessoa certa para você, estaria com você. Vocês estariam construindo uma vida juntos. Então essa pessoa, por mais que você possa acreditar nisso hoje, não é a pessoa certa para você. 6. A aceitação é o passo mais importante. Quanto mais você resistir, mais sofrimento você vai ter. Quanto mais você resistir ao fato de que esse sentimento não é correspondido pela pessoa, mais você vai sofrer. Quanto mais você ficar alimentando a ideia ou o pensamento de como as coisas poderiam ser diferentes, mais você vai sofrer. Quanto mais você não se permitir abrir mão dessa pessoa, permitir que essa pessoa saia da sua vida, mais você vai sofrer. Então, será que hoje você está alimentando sentimentos por essa pessoa? Será que você está indo em busca de ter informações sobre essa pessoa? E tenha muito cuidado, porque tem pessoas que vão alimentar os seus sentimentos mesmo sabendo que não correspondem. E até já podem ter te dito isso, que não é correspondido, mas ainda assim alimentam. E existem vários motivos do porquê isso pode acontecer. Mas um deles é que a pessoa se sente bem ao saber que tem alguém gostando dela. Então presta atenção. Olha para você e entende e aceita que tudo aquilo que você criou, por mais que você possa ter investido seu tempo, não é a realidade. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!